Boa noite, amigo. Boa noite, amigos. É com muito prazer que me encontro nessa primeira vez nesse programa Palavras de Vida Eterna para conversarmos sobre um tema espírita. Meu nome é Dilceia Leitão, eu sou de Juiz de Fora, sou palestrante espírita, sou estudante espírita, sempre, né? A gente precisa sempre de estudar. E é com prazer que recebi o convite para estarmos aqui uma vez por mês para conversar sobre um tema espírita importante para a nossa dissertação, o nosso estudo. Então, para começarmos, vamos fazer uma prece pedindo a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão maior, que esteja conosco nesse caminho que vamos trilhar hoje, no nosso estudo, que nos possibilite momentos de paz, de tranquilidade, de harmonia, para nós melhor absorvermos e interpretarmos as, tudo que nos for passado, enfim, nessa noite. E, a partir daí, que nós possamos usá-lo no nosso dia a dia, na nossa vida prática, porque nós sabemos sempre que nós temos tudo aquilo que aprendemos, nós temos que colocar em ação. Assim sendo, pedimos que Jesus e os amigos espirituais fiquem conosco, agora e sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre uma reflexão sobre uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, que se chama Renova-te Sempre. Então, ele nos serviu de inspiração para a gente conversar sobre esse assunto, que é de extrema importância. Emmanuel, por sua vez, ele se utilizou de um versículo de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, que fala o seguinte: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, não fixando os olhos no que se vê, mas no que se não vê, porque o que se vê é passageiro e o que se não vê é eterno. Então, Paulo vai nos falar da, vai exortar os homens a se concentrarem nas coisas não visíveis, não do mundo material, mas aquelas que realmente interessam, que são a do mundo espiritual. Ele vai explicar, então, como que os cristãos devem encarar as dificuldades da vida, lembrando que as aflições presentes, por mais pesadas que elas possam nos parecer, elas são insignificantes comparadas à glória que a gente eterna que nos espera se nós conseguirmos superá-las. A mensagem principal é essa, então, nós nos fixarmos no invisível, deixando o que é visível, material, de lado. Então, Emmanuel vai falar o seguinte para a gente, que cada dia tem a sua lição, por mais dolorosa que ela seja, que cada experiência deixa o valor que lhe corresponde e que cada problema obedece a determinado objetivo. Ele vai falar, sobretudo, de 4 situações que nós nos encontramos na nossa vida de provas e expiações. Da enfermidade, da pobreza, da desilusão e da velhice. Falando que são obstáculos, são situações que a gente passa na vida e que devemos superar. Ele fala que muitos há que, frente a esses obstáculos, eles fogem, eles desertam, não é? Eles procuram uma paz que não é a paz real, eles procuram a paz do mundo material. Eles desistem de combater o bom combate, aquele sobre o qual Paulo já nos falou, que nós devemos combater. E lembra ainda, Emmanuel, que muitas vezes o indivíduo tanto foge dessas situações difíceis que procura até a morte, procura abreviar a sua vida nesse processo reencarnatório, procurando uma morte mais precoce, não é? E que, ainda que essa dor, por qualquer motivo, se nos afigure insuperável, nós devemos pensar que nós temos que
nós somos colocados por Deus aí para que nós superemos, para que nós progridamos, para que nós façamos o nosso crescer, crescermos moralmente a partir daí. Então ele fala assim que recorda que amanhã o dia voltará sempre ao campo de trabalho, que a moléstia, a doença, não é, pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Então nós lembramos que às vezes a doença é a cura para vários males que a gente pode apresentar intimamente, não é? No nosso espírito. A doença vem muitas vezes nos afastar de um perigo maior. Quando nós nos recolhemos ao leito, quando nós ficamos parcialmente ou totalmente inválidos para as coisas do mundo, às vezes é um sinal de que nós estamos precisando nos concentrar nas coisas espirituais. E nós, então, não devemos maldizer a doença. Ela não chega por acaso. Ela tem sempre um propósito. Ele fala também da escassez de recursos terrestres, que é sempre um obstáculo também positivo, também educativo. E nós vemos isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 814, quando Kardec vai perguntar sobre as provas da riqueza e da pobreza. Então ele pergunta por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. E os espíritos respondem para provar cada um de uma maneira diferente. Aliás, os espíritos dizem: vós sabeis que são provas escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. E Kardec pergunta na questão seguinte: por qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da miséria ou da riqueza? E os espíritos respondem: tanto uma quanto a outra, porque a miséria provoca lamentação contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Ele pergunta ainda: se o rico sofre mais tentações, ele não dispõe também de mais meios para ele fazer o bem? E os espíritos, sim, ele dispõe, mas nem sempre é isso que acontece. Ele se torna avaro, egoísta, orgulhoso e insaciável, e não vai utilizar dos bens que tem para fazer o bem a alguém. Ele vai achar sempre que tem que aumentar a sua fortuna e julga nunca ter o bastante para si mesmo. Então, nós temos que lembrar que a posição do homem no mundo, seja de autoridade, seja de uma posição elevada de riqueza, são provas grandes e arriscadas que o homem tem que encarar e tem que vencer, né? Deus vai experimentar então o pobre pela sua resignação ante a miséria, ante as dificuldades financeiras, né? E o rico pelos seus bens e pelo poder, porque a riqueza em geral ela desperta muitas paixões mundanas, né? Paixões desse mundo e nos distanciam da perfeição espiritual. Então, Emmanuel vai passar para um outro tópico. Ele vai falar agora das desilusões, dos desapontamentos de toda forma. Quando você foi abandonado por um amigo, quando você sofreu uma desilusão amorosa, quando os filhos que o deixam de lado, né? Quando há uma desilusão por um fracasso financeiro, ele tem que ser recebido com o que eles chamam de fervorosa coragem, porque é o trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. Podemos ter certeza que não vieram essas provas ao acaso. Ainda ele fala sobre o outro problema, que é a senectude do corpo físico, que é a velhice, que não é uma tragédia, é que é natural, pelas quais nós temos que passar, senão desencarnarmos cedo, nós vamos passar por ela, então é inevitável. E é a fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Uma frase muito bonita de Emmanuel. E é isso que tem que ser encarado. A velhice tem que ser vista com tranquilidade, com uma parte da vida que você, se já não está podendo ser tão
diligente quando era, quando jovem, você já aprendeu muito, você tem muito que ensinar, você tem muito que colocar dentro de si, para o dia que você desencarnar, você ser melhor do que o dia que você chegou aqui. E ele fala, terminando essa página dele, que nós devemos ser otimistas e diligentes no bem, sempre trabalhando no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório de carne, aí ele está falando do nosso corpo físico, ele se corrompe, ou seja, ele se degrada, ele envelhece, ele tem as suas doenças, a alma imperecível tem que se renovar, de momento a momento, para a vida imortal. Então, é um convite para a renovação que ele nos faz. E o que é renovação? Se a gente for olhar no dicionário, tem mais de 20 significados, mas renovação é, sobretudo, tornar novo, dar um novo aspecto, uma feição nova, uma mudança, modificar para melhor. É isso que nós queremos lembrar. Renovar é modificar para melhor. Porque a gente pode pensar em renovação para várias coisas. Renovação de uma pintura da casa, de um sofá, de um pneu do carro, da pintura do carro, da roupa, do sapato. Isso também é renovação. Renovações aqui do mundo material. Mas o que nós queremos falar é a renovação do ponto de vista espiritual. É um processo de transformação que visa dar um novo sentido à nossa vida, para ter uma visão do mundo a partir de um novo paradigma que é Jesus Cristo, visando construir o reino de Deus em nós mesmos. Isso é renovar. Isso é que tem que ser uma coisa perene e constante em nós. É renovar a fé em Deus, é ter força, coragem e esperança, que é isso que ele espera de nós, não é? Sobretudo, então, a autorrenovação, renovação de si próprio. E é interessante que a gente tem que pensar que não é preciso esperar uma nova vida para renovar. A renovação é diária, renovação é nessa vida, é hoje que nós temos que encará-la assim. Ela é íntima e diária. É aquela operação que Paulo chamou de substituir o homem velho pelo homem novo, que tão bem ele explicou, né? E que ele, né, a seguir ele completou. Os que são de Cristo já são novas criaturas, já estão renovados à medida que você aceita o Cristo. E ele, lá na carta aos Gálatas, ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas quanto tempo eu tenho para me renovar? Todo o tempo. Várias encarnações. Deus é muito paciente conosco e nos dá muitas oportunidades. Mesma coisa que você perguntar: quantas vezes eu posso reencarnar? Inúmeras. Tantas vezes quantas forem necessárias. Agora, o que é importante é aproveitar esse tempo de reencarnação. Então, nós temos que compreender também que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, não é? O tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno para o cumprimento do seu propósito ou da sua vontade. Não pode ser medido nem cronometrado com o nosso tempo. A sua vontade é diferente, nós não sabemos, às vezes, entendê-la, não é? Em muitas circunstâncias, o indivíduo pede, faz as suas preces, às vezes com muito empenho, com muito carinho, lá do seu íntimo, e fala assim, depois de algum tempo: Deus não me ouviu, porque ele não me atendeu. Primeiro, que toda prece é atendida, nós sabemos disso. Segundo, que o tempo de Deus é diferente, então ele vai ver o que é necessário para você naquele momento e o que você merece ter naquele momento. Por isso, nós temos que ter muita fé e saber que Deus é justo. Se ele é justo, as coisas devem vir na hora certa, não na hora que nós queremos, que nós julgamos, não é? Lá no Eclesiastes já falava isso. Eu também acho muito bonita essa frase. Para tudo há uma ocasião e um tempo,
para cada propósito debaixo do céu. E Pedro, na sua segunda carta, ele fala assim: não se esqueçam disso, meus amados. Diante de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, mostrando a diferença do nosso tempo para o tempo de Deus. No livro Estudo e Viva, André Luiz vai nos chamar a atenção quando ele fala que o tempo concedido a um espírito para a reencarnação, por mais longo que seja, ele é sempre curto para tudo aquilo que nós somos chamados a realizar. Que é importante por isso, e para isso, é o aproveitamento das horas, que nós não devemos deixar de lado. Eu gosto muito, quando falo em tempo também, de uma página da Meimei, que está no livro A Palavra de Jesus, onde ela vai nos lembrar o seguinte: o tempo é um empréstimo sagrado que nos é concedido. O tempo não é nosso, ele nos foi concedido para nós evoluirmos e trabalharmos no bem. Ele é uma oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas para nós recebermos o remédio também, para nos sacrificarmos na vitória do bem. E que, às vezes, por reprovações e advertências que nós recebemos, no silêncio do trabalho e da renúncia, da humildade e do amor, é que nós vamos nos libertar para a vida eterna. Então, quando a gente fala em tempo, a gente lembra logo. Mas hoje nós vivemos um tempo, sobretudo nos 2 últimos séculos, no anterior, século XX, agora no século XXI, que estamos vivenciando, em que há grandes transformações, há grandes invenções, descobertas na ciência tecnológica, através do microcosmo, ou seja, das coisas pequenas, não é? Microscópicas realmente, dos bacilos, dos germes de um modo geral, as vacinas, e também no espaço infinito, quando o homem faz as viagens espaciais, e também nas aparelhagens múltiplas que são criadas para que o homem cuide de si, do seu corpo, através, então, para fazer diagnóstico ou tratamento, e outros experimentos que atestam tudo de bom que o homem pode conseguir na Terra. Muito bem, isso é na parte física. E a parte moral? Será que o homem progrediu, se renovou na mesma proporção? Que a gente pode, assim, por alto citar só? Que nesse século XX e XXI, duas grandes guerras terríveis. A Guerra Fria com a ameaça de guerra nuclear, as bombas atômicas, as guerras localizadas, Vietnã, Oriente Médio e muitas outras, os atentados terroristas, os genocídios, os crimes hediondos, a fome, a miséria. Hoje, nós temos, além da guerra da Ucrânia e no Oriente Médio, nós temos mais de 50 conflitos armados, sendo ao menos 10 deles de grande proporção em 38 países diferentes. Quer dizer, Manuel Filomeno fala para a gente, lá no livro Transição Planetária, que o despertar da consciência tem se feito muito lentamente, ou seja, não acompanhou o ritmo da ciência, da tecnologia. E nós precisamos insistir nisso. Ele fala mesmo que as dores atingiram patamares insuportáveis, a loucura toma conta dos que ele chama arraiais terrestres, e tem um caráter pandêmico, ao lado de transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas, o indivíduo se desligar do mundo, dos crimes estarrecedores, do desrespeito à lei e à ética, desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Então, isso são mazelas que nós trazemos ainda dentro de nós todos, que precisamos superar. E Deus espera isso da gente. Deus espera essa atitude positiva. E ele fala ainda que nós chegamos a tal desequilíbrio que foi necessária a interferência divina.
E ela se faz, sobretudo, sobre dois aspectos. Primeiro, na reencarnação de obreiros que aqui já estiveram reencarnados na Terra para ajudar novamente nessa transição planetária. E também os trabalhadores de outras dimensões cósmicas que aqui estão aportando. Por outro lado, o exílio para mundos inferiores daqueles portadores de processos delituosos que não vão mais se coadunar justamente com a mudança na classificação do planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas isso tudo é renovação. São períodos difíceis que nós estamos passando, mas são necessários. Essa passagem, ela depende de nós. Nós não podemos ficar sentados esperando. Que dia que vai começar o mundo de regeneração? Quem é que vai trazer essa novidade? Qual o espírito bom que vai encarnar para fazer isso? A renovação está dentro de nós todos. E a renovação individual, coletiva e do próprio planeta em si, ela vai depender muito de nós. Porque aperfeiçoar para o bem é uma lei maior, é a lei divina, a lei de Deus. Todos estamos fadados a isso, a trilhar o caminho do bem. A própria natureza mostra esse renascimento sempre, com as estações do ano, com os dias se repetindo, a própria química do nosso corpo, as células do nosso corpo, né? O ar que respiramos, tudo se renova. Por que, que o homem, a criação divina, tão importante, ele não vai se renovar também? Para isso, não adianta a renovação da nossa feição exterior. Nós temos que nos renovarmos internamente. E mesmo quando nós estamos diante de tantos flagelos, não é? Chamados destruidores, como esses fenômenos sísmicos, as grandes calamidades, ela objetiva fazer a humanidade progredir mais depressa, está lá no Livro dos Espíritos. E o que nós chamamos de destruição, na maioria das vezes, é a transformação até do próprio planeta. Mas em todos esses momentos, nós não podemos nos esquecer que tem uma providencial misericórdia de Jesus. Ele, como governador espiritual do nosso planeta, ele e seus mensageiros, eles estão atentos a todas as ocorrências planetárias, minimizando as aflições humanas, abrindo espaço para um dia que vai ser muito melhor, o dia que o planeta estiver regenerado. Né? No Consolador, na questão 204, Emmanuel vai responder a seguinte pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Aí nós estamos fazendo essa ressalva, com licença. Nós falamos tanto no desenvolvimento moral, mas o intelectivo também é importante? Sim, os espíritos dizem. Que o sentimento e a sabedoria, elas serão as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Que o adiantamento moral e o adiantamento intelectual, os dois são imprescindíveis para o progresso. Mas há uma superioridade do adiantamento moral sobre o intelectual. Ele, no fundo, é o mais importante. E ele pergunta ainda, Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É sua consequência, mas nem sempre o segue. Por que o progresso intelectual, às vezes, tem que vir antes? Para que o homem saiba distinguir o bem do mal. Ele precisa estar consciente do que está acontecendo. Né? Mas aí Emmanuel vai fazer uma reflexão muito interessante. Ele fala assim, tudo bem, você teve o seu adiantamento intelectual, você estudou, você aprendeu. Aí ele pergunta assim: se essa transformação da inteligência não te reergue o coração para o aperfeiçoamento íntimo, para que te serve o conhecimento? Para que te serve? É uma coisa egoística que fica dentro de você. O que você fez com ele? Aí ele fala: que fazes do tesouro intelectual que a vida te deu? Então você tem que conhecer e aplicar. Né? Aplicar os seus conhecimentos, divulgar, aplicar para que você faça o bem ao outro, aquele que, sobretudo, necessita.
Então, ninguém progride sem se renovar. Não. A nossa transformação moral pode se dar por opção nossa. Nós temos a livre escolha. Nós temos, não é, a oportunidade de escolhermos o caminho, por opção ou pela lei do progresso, que é inevitável também. Então, com a nossa programação ou sem ela. E mesmo o auto-perdão é um aprendizado necessário. Mas como, então, nós já perguntamos, quanto tempo a gente tem para melhorar? Todo. Agora, o que que eu preciso saber para me renovar, para melhorar intimamente? O Kardec vai perguntar isso também. Na questão bastante conhecida, 919, do Livro dos Espíritos, quando ele fala: qual é o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ele estava falando, então, de Sócrates. Não é uma frase original de Sócrates, estava lá no templo de Apolo, mas ela foi muito aplicada e usada por ele. Mas aí o Kardec continua perguntando: tudo bem, nós compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. A dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí vem uma resposta linda de Santo Agostinho. Ele fala assim: faz o que eu fazia quando estava na Terra, encarnado. Toda noite eu me perguntava se eu fiz tudo o que podia de bom, se alguém teve algum motivo para reclamar de mim, se eu deixei de fazer alguma coisa. Você tem que interrogar na sua própria consciência, então, nessa hora. E não é uma coisa tão difícil de fazer, né? É difícil, às vezes, de encarar o que você deixou de fazer. Mas é uma coisa que nós devemos ter em mente, que precisamos nos perguntar: eu podia ter feito alguma coisa melhor hoje? Para no dia seguinte a gente não repetir aquilo, não é? Então, Santo Agostinho termina essa reflexão falando que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Toda vez que você se pergunta o que que você poderia fazer de bom, você está procurando se melhorar. É por isso que Kardec nos fala lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, que o verdadeiro homem de bem, aquele que pratica, né, que vive de acordo com as leis divinas, ele pratica a lei da justiça, do amor e caridade. Pronto, nós não queríamos a fórmula? A fórmula é essa: praticar as leis da justiça, amor e caridade. Aí tem tudo que nós precisamos. Se a gente pergunta, interroga a consciência e vê que nós não infringimos essas três leis, pronto, nós estamos fazendo tudo o que precisamos para nos renovarmos. E nós vemos que esse renascimento do espírito pela modificação das ideias e do corpo tem que haver, inclusive, com as reencarnações. Porque sem ela, ninguém vai ver o reino de Deus. Jesus já falou disso. Então, nós precisamos da encarnação para que nós ascendamos espiritualmente e moralmente. Para mim, um grande exemplo de renovação, cada um deve ter o seu que acha mais importante, foi Paulo. Foi Paulo. Paulo, que era um grande doutor da lei, não é? No Sinédrio, no templo, era um homem rico, bonito, jovem, e que perseguia os cristãos. Um dia ele levou uma carta lá do Sinédrio para ele perseguir os cristãos em Damasco, na Síria. E no caminho, todo mundo sabe da história, ele viu um grande clarão e que apareceu para ele na forma de Jesus, que perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não teve dúvida. Ele teve uma renovação instantânea. Ali, naquele momento, ele tomou a decisão, usou seu livre-arbítrio ao máximo e falou: o que eu quero? Ele perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daquele momento ele fez tudo. Foi o grande divulgador do cristianismo, né? O maior de todos depois do próprio Cristo. Então,
Em várias cartas que ele escreveu, a gente sabe que ele, uma vez, ele estava muito triste, acabrunhado, porque ele não conseguia fazer as viagens aos seus aos lugares que ele queria ir para convencer o povo para que eles se tornassem cristãos. Quando isso está escrito no livro Paulo Estevão, quando ele viu a figura de Jesus, apareceu para ele e falou: Paulo, escreva as cartas. Você não precisa de ir pessoalmente, escreva as cartas. Estevão vai ajudar a você a fazer isso. Estevão era um cristão, foi o primeiro mártir cristão, né? Que depois Paulo veio a saber que era irmão da noiva dele, Abigail, está lá no livro também Paulo Estevão. E Estevão foi um grande amigo, incentivador de Paulo. E ele ajudou realmente, orientou, né, para ele escrever essas cartas. Em várias delas, Paulo fala que é um homem novo e que todos têm que se renovar. Vamos só lembrar algumas delas aqui. Na segunda carta aos Coríntios, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mostrando que o caminho é Jesus. Depois, na carta aos Romanos, ele vai dizer: por meio da própria lei, eu já morri para a lei. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, mas eu já não vivo, Cristo que vive em mim. E isso é interessante porque ele era a lei. E ele morreu para a lei, deixou tudo de lado. E nós sabemos da história, ele foi desprezado pelos seus pares, né? Pelos aqueles que do sinédrio, dos templos, pelo pai dele. Ele foi enxotado de casa, não é? E não foi aceito pelos cristãos no primeiro momento, como vamos dizer assim, acolhermos entre nós aquele que nos perseguia até ontem e queria nos dizimar. Então, a renovação dele foi muito difícil, mas ele não, em nenhum momento ele desanimou. Na carta aos Gálatas, ele fala: assim já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A gente fala tanto em renovação como se fosse uma coisa fácil. A gente sabe que não é. Não é. Mudar esses hábitos que nós trazemos por séculos, milênios, né? As nossas imperfeições, os nossos vícios de todo tipo. Mas nós temos que ter em mente que toda pequena atitude que nós tivermos, elas serão levadas em consideração. É por isso que Kardec nos fala, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Ele não fala assim, reconhece o verdadeiro espírita naquele que domina as suas más inclinações. Não, pelos esforços que ele faz. Todo esforço, então, será muito bem-vindo e será colocar o indivíduo no caminho que ele precisa para a sua renovação íntima. Mas, por outro lado, se a coisa é muito difícil, nós vemos lá em Mateus o que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele disse que nunca nos deixaria sós, que essa renovação estaria sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos incentivando. Mas o caminho ele já nos mostrou, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, ele também tem muita confiança, muita paciência e nos deu todo o cristianismo, todo o seu evangelho, tudo para nos mostrar qual é o caminho que nós deveríamos seguir, né? E Kardec veio nos mostrar a importância da fé raciocinada, que você tem que ter fé, não a fé cega, imposta, como um dogma, mas aquela fé
que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa não vai se perder. Ela não vai ser nunca substituída por outra coisa, né? Então, mas nós não podemos esperar uma outra vida para nos melhorarmos. Tem que experimentar agora a renovação e para nos ajudarmos a nós mesmos. Nós renascemos com os propósitos, com as deliberações, temos que ter atitude, trabalhando para superar os obstáculos. E para isso, nós devemos pensar em trabalhar no bem, que nós devemos mais auxiliar do que ser auxiliado. E com isso nós pedimos a Jesus que Ele fique conosco, agradecemos tanto a vocês que ficaram aqui ouvindo as nossas reflexões, quanto a espiritualidade amiga que pôde nos trazer a intuição para que nós realizássemos essa pequena exposição que visa, sobretudo, o bem de cada um. A cada um, nós sabemos, será dado segundo as suas obras, e que todos nós possamos trabalhar no bem. Até a próxima.